coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa os meus passos, ilumina o meu chão, o meu chão. Ó Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por
dia passado ficaram 2 rastros e rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os meus passos, eu caminhava a seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passava as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Boa noite, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Deus conosco, que Jesus nos conceda a sua paz e que nós dignifiquemos a paz e o amor de Jesus. Amigos e irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, onde buscamos este momento de alívio espiritual. E neste momento em que as incertezas venham tumultuar os nossos sentimentos e às vezes entramos em conflito com a nossa razão e a emoção. Mas é um momento de lembrarmos da frase de Kardec, que a fé inabalável é aquela que caminha lado a lado com a razão em todas as épocas da humanidade. Então é um momento de nós sermos racionais, mas é um momento também de todos nós permitir que essa razão ela venha para o nosso coração e nós a externemos com a caridade e a prática do amor ao nosso próximo. E vamos nesses instantes, juntamente com o júbilo de Jesus, com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo derramadas em todos os lares nesse momento. E vamos orar, e entrando em conexão profunda com o nosso Pai, com o nosso Criador. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou como elo de ligação, de paz e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não os deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações, e livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. E agora vamos passar para aquele momento de reflexão em que José Otávio vem trazer para nós a leitura do Evangelho e em seguida uma reflexão que hoje vem falar do perdão. Essa reflexão que nos ajudará com certeza de tirar aquelas angústias que nós temos dentro dos nossos corações, de fazer com que, em vez de se dissipar dos nossos sentimentos, os males que tanto nos afligem, que é a falta de perdão. E vamos seguindo com esse cortejo de luz, com Deus e com Jesus e com os benfeitores espirituais, com a certeza de que nós vamos estar hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente aí. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já recuperados, né? O tema de hoje, libertar-se pelo perdão. Para fazermos a nossa reflexão, nós vamos buscar embasamento nas instruções dos Espíritos, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A leitura, perdão das ofensas. A leitura diz o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração, tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa lhe seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Serás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que o seu perdão desce para apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Pois bem, o nosso tema de hoje, intitulado Libertar-se pelo Perdão, nós acabamos de realizar aqui a leitura do perdão das ofensas, e Jesus, através do evangelista Mateus, passa para nós uma passagem em que ele esteve com Pedro, mostrando a Pedro qual deve ser a nossa atitude com relação ao perdão. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Como eu devo proceder? E Jesus, com muita propriedade, diz a Pedro: eu vos digo que deve perdoar 70 vezes 7. O que significa isso para cada um de nós? Que nós devemos exercer o perdão constantemente em nossas vidas.
E aqui a espiritualidade abre um parêntese comentando essa passagem de Jesus, em que eles dizem que nós devemos ter o esquecimento de nós mesmos, que nós devemos deixar de lado muitas vezes o orgulho, a própria vaidade, o sentimento de superioridade, pensando em prol da coletividade, nós e os nossos semelhantes. Essa leitura, perdão das ofensas, está no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E se nós formos aqui navegar por esse capítulo, há muitas leituras de perdão, mas nós gostaríamos de pegar algumas frases que estão em algumas leituras para a nossa reflexão. Na primeira delas, intitulada Perdoai para que Deus vos perdoe, não é? A espiritualidade nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, qual a importância de perdoarmos e qual o reflexo do perdão nas nossas vidas? Lembrando que a misericórdia tem um sentido amplo, mas nós podemos dizer que ela significa perdão, ela significa benevolência, ou seja, sermos benevolentes para com os nossos semelhantes. Muitos de nós podemos estar pensando nesses instantes enquanto estamos ouvindo aqui essa live, essa reflexão. Falar é fácil, não é? Mas na hora da prática é que vem a dificuldade. Realmente, quando nós falamos sobre perdão, quando nós passamos a orientação do Evangelho, é muito simples replicar tudo isso. Mas é justamente no dia a dia, através dos nossos esforços, que nós vamos mostrar para Deus e que nós vamos mostrar para nós mesmos o quanto nós estamos empenhados na execução dessa tarefa de perdoar. Porque tudo na nossa vida é prática. Tudo na nossa vida é esforço para que nós venhamos nos aperfeiçoar, para que nós venhamos a nos auto-iluminar. Eu disse aqui em outra oportunidade que o Espiritismo ele vem complementar, ele vem descrever, ampliar a nossa visão com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação à vida. Pois ele nos ensina a pluralidade das existências, a questão das reencarnações. Então, quando nós lemos aqui, todo aquele que pratica misericórdia obterá misericórdia. Veja que bênção! Lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Quando eu sou misericordioso, quando eu pratico a misericórdia, eu recebo de volta do universo a misericórdia. Eu recebo as boas energias e as boas vibrações. Se caminharmos um pouco mais adiante, a próxima leitura é intitulada Reconciliar-te com teu adversário. O que Jesus diz através do evangelista Mateus? Mais uma vez, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual o significado disso? Jesus, em todas as suas frases, como já dissemos aqui em outras oportunidades, faz o uso dos verbos, e os verbos nos convidam à ação. O Cristo nos diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que nós devemos fazer então, há 2000 anos atrás e hoje? Ir em direção àqueles aos quais tem algo contra nós, ou que nós tenhamos promovido algo negativo contra eles, e buscar a reconciliação, enquanto estamos a caminho. Por quê? Porque perdoar é libertar-se. Quanto mais nós perdoamos, quanto mais nós praticamos a misericórdia para com os outros, mais a nossa vida se torna leve, menos arestas nós temos para aparar, menos inimigos nós vamos juntar. Porque é interessante, quando nós dissemos aqui que o Espiritismo vem desenvolver, complementar aquilo tudo que já conhecíamos de Jesus e sobre Deus até o momento, nós podemos encaixar nessa frase. Quando Jesus diz, reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, Jesus está nos dando sinal
e hoje nós entendemos isso muito bem, que nós teremos outras existências físicas, que nós teremos outras oportunidades neste ou em outros planetas, pois afinal de contas há muitas moradas na casa de meu Pai. E como eu quero estar em novas oportunidades? Como eu estarei? Tudo dependerá dos meus esforços para caminhar em direção à autoiluminação. Então nós temos dois caminhos a seguir. Se eu não perdoo, se eu vou enfatizar em mim a raiva, o ódio, o orgulho, a falta de perdão, se eu pratico o mal, não é? O que acontece? Eu vou amealhar cada vez mais, ou eu vou ajuntar cada vez mais inimigos. E em próximas existências, em próximas oportunidades físicas, o que acontecerá? Eu terei que me reajustar com essas pessoas. E quanto mais inimigos eu criar para a minha vida, mais arestas, mais reparação eu terei de trabalhar. Quanto menos inimizades eu fizer e quanto mais reconciliações eu trabalhar, menos arestas há a parar. Então, o perdão, de certa forma, nos liberta, porque nós deixamos de ser escravos do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos pensamentos, que muitas vezes são egoístas. Quantas vezes nós não pensamos, eu não vou perdoá-lo, se ele quiser ele vem aqui e ele me peça perdão. Eu não vou até lá, eu não me misturo com essas pessoas. Ele me magoou, ele me ofendeu, ele me traiu. São pensamentos que passam na nossa mente, são pensamentos perfeitamente normais na escala evolutiva em que nós nos encontramos. Mas, como diz na leitura da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus é o nosso guia e modelo. Ele verbalizava e praticava o perdão e a paciência. Vamos lembrar algumas situações aqui. Jesus, junto a Judas, sabedor de que ele o trairia, quando Judas se aproxima no banquete em que estavam ali, Jesus agradece a presença de Judas. Judas, meu irmão, que bom que você veio. Nesse mesmo banquete, o próprio Cristo diz a Pedro, Pedro, ainda essa noite você me negará 3 vezes. E Pedro, assustado com aquilo, eu, mestre, não é? E o que acontece? Jesus vai para o processo da crucificação, porque foi entregue ali por Judas. As pessoas perguntam a Pedro se ele conhecia Jesus, e Jesus o nega 3 vezes, e nem por isso o Cristo teve ódio, teve raiva. O Cristo deixou de perdoar aqueles aos quais caminhavam com ele e que ele tanto amava. Uma prova mais profunda do exemplo de Jesus para nós com relação ao perdão é o momento da crucificação. Jesus ali preso à cruz, ao madeiro, não é verdade? Se esvaindo em sangue. O que ele faz? Ele eleva o pensamento a Deus, olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quantos de nós não causamos o mal aos nossos semelhantes ou não perdoamos, muitas vezes porque nós não sabemos o que fazemos? Isso se chama ignorância espiritual. Isso se chama desconhecimento do amor, desconhecimento da lei maior. Já tivemos outras oportunidades aqui em que dissemos que de onde vem o mal? O mal surge todas as vezes que o homem, se achando maior do que Deus, interfere na harmonia divina. Aí surge o mal. Então o que nós precisamos fazer para evitar o mal e, consequentemente, evitar o desamor, consequentemente, evitar as inimizades? Perdoar, fazer a outrem aquilo que nos gostaria que fosse feito, entrar na harmonia divina do universo e fazer o bem pelo bem, para que sejamos multiplicadores da bondade.
multiplicadores dos ensinamentos de Jesus. Então já passamos pela leitura, perdoar para que Deus vos perdoe, onde vimos a lei de causa e efeito. Todo aquele que pratica misericórdia obterá misericórdia. Lei de causa e efeito. Pela leitura, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque quando nós agredimos ou ferimos a alguém, nós devemos lembrar que por trás daquela pessoa existe uma família, existe um grupo de amigos, existem pessoas que amam aquele ser ao qual nós magoamos. Então nós não estamos criando um débito somente com um ser. Nós estamos criando um débito com uma cadeia. Então quando eu faço um mal a um ser humano, eu posso colocar ali no mínimo de 10 a 20 pessoas que estão sendo afetadas, porque participam do círculo social daquela pessoa, porque vão assumir as suas dores, vão assumir aquela dor que a pessoa sentiu e vão querer, muitas vezes, se vingar. E Jesus nos pede o quê? Reconciliação. Vá, busque, reconcilie. E às vezes pode vir na nossa mente o seguinte: ah, mas se eu for lá e ele não aceitar o meu pedido de perdão, se ele não aceitar o meu pedido de reconciliação, tenha em mente que você fez a sua parte, que você mostrou a Deus, lógico, se foi até lá de sentimento verdadeiro, com vontade, com pureza de sentimentos, de reconciliar-te, o teu débito está quitado. Mesmo que outra pessoa não tenha aceito. Porque você fez a sua parte. Você foi em direção ao outro e buscou a reconciliação. Você se libertou. Uma coisa interessante. Por que nós colocamos o título nessa live de libertar-se pelo perdão? Porque quando nós não perdoamos, quando nós deixamos o orgulho, a raiva, o ódio, a vaidade tomar conta de nós, e nós não perdoamos aqueles que nos magoaram, nós trazemos dioturnamente essas pessoas em nossas mentes, no pensamento, no dia a dia quando passamos pela rua. Constantemente nós estamos, dependendo do nosso nível de raiva, de ódio e de cólera, inseridos na nossa mente, pensando naquele ser que nos fez mal. Alguns podem ficar pensando: o que eu vou fazer para me vingar? Ou quando cruzam com aquela pessoa na rua, aquele cidadão me fez mal, e sentem um mal-estar. Nós ali estamos escravizados. Nós estamos ali unidos pelo mau pensamento. Então é preciso se libertar. É preciso se desacorrentar, se desamarrar, deixando com que o outro vá, usando da misericórdia através da prática diária, e é um exercício, lembremos aqui, nós não vamos dormir hoje e acordar amanhã e sair a perdoar todos, porque nós ainda não estamos nessa capacidade, mas nós devemos praticar, buscar no dia a dia, exercitar a misericórdia, a benevolência, a prática do perdão. Porque somente assim nós alcançaremos um nível evolutivo, um nível de autoiluminação, que será o nível ideal. E a nossa vida será mais leve. Um outro detalhe, muitas vezes as pessoas trazem na mente o seguinte pensamento: eu preciso esquecer o que A, B ou C fizeram comigo. Na verdade, não venhamos a confundir esquecimento com perdão, porque são duas coisas totalmente diferentes. Nós não precisamos esquecer. Por quê? Porque na nossa mente, tudo aquilo que nos magoa, que nos chateia, que nos ofende, vai ficar marcado. O que é preciso é lembrar de situações negativas que passamos na vida com os nossos semelhantes e trabalhar para que elas não venham a nos ferir intimamente. E o que eu quero dizer com ferir, com magoar?
todas as vezes que nós lembramos de uma situação pela qual passamos com alguém que nos magoou, que nos feriu, seja no relacionamento pessoal, no relacionamento amoroso, no relacionamento profissional ou familiar, e nós sentimos um mal-estar, nós sentimos por aquela pessoa talvez uma ponta de raiva, de ódio, não é? Que nós não nos sentimos bem na presença daquela pessoa, há ali um alerta, há ali um sinal de que nós devemos trabalhar os nossos sentimentos. Para quê? Porque nós iniciamos na nossa mente, quando trazemos resquícios de ressentimento, de cólera e de raiva, fluidos, energias que invadem o nosso espírito, desequilibram as nossas células espirituais e refletem em desequilíbrio no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, quando nós cruzamos na rua com alguém que nos fez mal, quando nós nos lembramos de alguém que nos fez mal e nós temos algum sentimento de mal-estar, abram o olho. Por quê? Porque nós estamos nos envenenando. E aí começa através do pensamento, da angústia, da ansiedade, da depressão, da raiva, nós começamos a descarregar no nosso organismo uma série de enzimas que são prejudiciais. E aí nós podemos sair com o quê? Problemas de respiração momentâneos, alterações de pressão, pontadas no peito, falta de ar, dores nas costas, uma infinidade de sensações físicas causadas por pensamentos, por ressentimentos, porque ainda não perdoamos. Então, é necessário refletir que não basta só esquecer. A lembrança é permanente em nossas vidas, mas nós devemos, ao lembrar, revisar. O que eu preciso fazer para praticar a misericórdia? O que eu preciso fazer para praticar a benevolência? Jesus nos alerta: bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, todas as vezes que eu aplicar o perdão, eu serei um bem-aventurado. Todas as vezes que eu me libertar de alguma amarra, de algum pensamento negativo para com alguém ou para alguma situação, seja um indivíduo ou seja a coletividade que me fez mal, eu estou eliminando, eu estou aparando, eu estou cortando arestas para o futuro. Nós não devemos colocar na nossa mente que, todo mundo faz, eu também vou fazer. Ele não me perdoa, eu também não vou perdoar. Nós não devemos ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a nossa autoiluminação, o nosso crescimento espiritual, ele é individual. Não adianta nós, após a morte, que é um fenômeno biológico, chegar no plano espiritual e jogar as justificativas da nossa falta de avanço espiritual nas costas dos outros. Eu não perdoei porque ele não me perdoou. Eu não amei porque ninguém me amava. Eu não fazia o bem porque ninguém nunca fez o bem para mim. Isso não é justificativa. Nós voltamos na frase de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos. Então, todas as vezes que perdoarmos, todas as vezes que entrarmos com o amor, através da prática, e que nós mostrarmos a Deus, aos bons espíritos, aos nossos anjos guardiões, a nossa boa ação, a nossa boa fé, nós seremos ou receberemos a misericórdia divina. Nós iremos desatar nós. Há uma frase interessante no livro Nosso Lar, em que se diz o seguinte: o perdão verbalizado são simplesmente palavras. O verdadeiro perdão é aquele que move ou remove os fardos pesados trazidos de outras eras. Veja que coisa interessante. Perdão da boca para fora, perdão simplesmente por falar, verbalizado, são simplesmente palavras. Elas não têm
sentido algum para Deus, para Jesus e até para você, para nós. Agora, quando nós usamos o verdadeiro perdão para mover ou para remover fardos pesados de outras eras, aí sim, a misericórdia divina, a nossa misericórdia entra em ação. E veja que interessante nessa frase: estamos movendo fardos pesados. Quando eu perdoo alguém, eu estou tirando um fardo pesado do meu caminho. Seja nessa existência, por alguém que me magoou ou me ofendeu aqui e agora, seja de existências passadas, removendo fardos pesados. E carregar fardos pesados nos cansa, nos aflige, nos traz mal-estar, nos esgota. E nenhum de nós quer ficar esgotado, cansado, nenhum de nós quer ter mal-estar. Para isso que nós devemos fazer? Aplicar o amor. Uma palavra tão pequena, mas que vem embarcada de uma série de outras palavras, como o perdão, que vai fazer com que esses fardos pesados sejam removidos e nenhum mal-estar venha bater na nossa porta. E mesmo que ele venha, nós estaremos fortalecidos pela fé e pelo bom ânimo. E só mais uma frase de uma leitura ainda deste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, para nós encerrarmos a nossa reflexão, em que diz o seguinte: na leitura, o sacrifício mais agradável a Deus. O que Jesus diz através do evangelista Mateus. Ele diz o seguinte: se, pois, vós viestes ofertar alguma oferenda ou alguma dádiva aqui ao altar, se houver algum de vossos irmãos lá fora que tem algo contra vós, deixai a sua oferenda, a sua dádiva ao pé do altar e vá em direção a esse irmão reconciliar-se com ele. Depois de reconciliado, volte aqui e continue a sua oferenda ou a sua dádiva ao altar. Veja que interessante, o que nós podemos refletir dessa passagem. Quantas vezes nós, na nossa vida, oferecemos coisas a Deus, levamos coisas a Deus, a Jesus, nos altares da vida, seja na religião que for, seja até mesmo dentro dos nossos lares, mas aquilo é, muitas vezes, da boca para fora. São palavras verbalizadas. Não é? Quantas vezes fazemos a nossa prece, mas cultivamos inimizades e desamor na vida lá fora? O que Jesus está pedindo para nós nessa passagem é simples, é objetivo. Antes de oferecer qualquer coisa, uma dádiva, uma oferenda, antes de qualquer prática exterior que você venha para oferecer a mim, Jesus, a mim, Deus, vá em direção aos seus irmãos e reconcilie com ele. Procure refazer os laços que foram desfeitos. Porque nós estaremos, ao reconciliar, mostrando o nosso verdadeiro sentimento de homens e mulheres verdadeiros cristãos que querem o bem do nosso semelhante e o bem da coletividade. Porque muitas vezes, quando ficamos somente na prática exterior, na oferenda, na dádiva, não é? Isso é muito bonito aos olhos do homem físico, mas aos olhos de Deus não faz sentido algum. Nós, muitas vezes, podemos, com a prática exterior, passar uma imagem de pessoa boa, de pessoa benevolente, mas aos olhos da justiça divina, nós não conseguimos enganar a Deus, nós não conseguimos enganar a Jesus. E aí, o que acontecerá? Bom, essa doutrina espírita, esse espiritismo que vem complementar, desenvolver aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, nos ensina que nós teremos novas existências, que nós teremos que nos reconciliar com os adversários,
E como nós nos reconciliamos? Através do convívio diário. É através dos relacionamentos amorosos, através dos relacionamentos profissionais, através das dificuldades. E essas dificuldades serão maiores ou menores, dependendo do quanto nós estamos predispostos a exercitar o perdão. Nós não poderíamos vir aqui hoje e falar do perdão usando bengalas. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que nós nos propusermos a divulgar o Evangelho do Cristo, temos que falar o Evangelho na sua essência. O que dissemos aqui hoje é o que Jesus e o que Deus espera de nós. Se nós temos dificuldades, e todos nós as temos, porque cada um de nós tem vícios e virtudes, nós devemos nos esforçar e apressar, como diz o apóstolo Paulo, apresse-se na carreira que lhe foi apresentada, para que você possa refazer, ou melhor, desfazer as arestas da sua vida. Então, deixemos de lado as bengalas psicológicas, mentais, verbais. Não é? O Evangelho não nos diz, ame ao próximo, mas se for aquela pessoa difícil, pode deixar. No Evangelho não existe mais. No Evangelho não existe menos. O Evangelho é direto para conosco. E a nossa salvação está atrelada aos nossos esforços íntimos. E o perdão é uma dessas muitas iniciativas que todos nós temos condições de praticar no dia a dia, através dos esforços diários, para alcançar a nossa redenção. Nós desejamos a todos vocês muita paz, muita luz nos seus lares, e que a prática do perdão diária, exercitada a todos os momentos, possa trazer a libertação necessária para o nosso espírito alçar voos maiores. Porque Jesus nos ensina que temos que ir a Deus através desse caminho, dessa verdade e dessa vida, que é o Cristo Jesus. Que assim seja. Amigos, irmãos, nós vamos entrar neste momento na mais profunda reflexão com Jesus, com Deus nosso Pai. E vamos de joelhos espiritualmente rogar as benesses ao Alto Celeste, de acordo com a necessidade do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. E que seja feita a sua vontade, ó Pai, e que a sua vontade esteja sempre acima dos nossos desejos. E neste momento em que todos nós, entrando nessa sintonia, e seguindo com esse cortejo de luz, adentrando aos lares dos nossos irmãos, de todos indistintamente, esses caravaneiros de luz, percorrendo por toda essa cidade, por todo esse Brasil, por todo esse orbe terreno, adentrando aos hospitais, as criaturas que se encontram sobre um catre na enfermidade e com lutas incansáveis, nós te pedimos, Mestre Jesus, que cubra essas criaturas com teu manto de luz, refrigerando essas almas e aqueles, Mestre Jesus, que ainda não conseguiram perdoar os seus algozes, que eles possam, nesses instantes em que tu tocastes, Mestre Jesus, ao coração dessas pobres criaturas, que ainda rancorosos que são, para que eles possam abrir seus corações e perdoar. Aqueles que temem
aqueles que são receosos em pedir perdão. Que essas criaturas tenham de bom ânimo, Senhor Jesus, para abrir também os seus corações e pedir perdão. Que todos nós sejamos dignos dessas bênçãos do alto celeste. Que sejamos gratos ao Pai por tantas benesses que são lançadas sobre nós. E a melhor maneira de sermos gratos é fazer justamente com outrem o que gostaria que nos fosse feito. É amando uns aos outros. E nessa nova era, em que nós estamos contemplando a regeneração, eis que nós todos estaremos melhores, mas precisamos necessariamente de desvencilhar-nos desse mal que estamos acometidos. Deixar que esse amor de Jesus, ele possa permear os nossos corações. E assim, findando nessa noite de luz, de muita paz, vamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus e aos benfeitores espirituais por ter nos proporcionado nesta noite de hoje muitas bênçãos. Que assim seja. adiante sozinho. Não atrases, vem agora. Este caminho é de luz, por ele passo
senda bendita, sigamos mesmos de rastros, nela crescem lindas flores, a terra ligando os astros. Este caminho é o amor que todos abençoa, redime, ampara, auxilia, confia, espera e perdoa. O amor, este sol fecundo que pulsa no coração e que sustenta o universo, a alma da criação. Esta senda bendita, sigamos mesmos de rastros, nela crescem lindas flores, a terra ligando os astros. Este caminho é o amor que tudo abençoa, redime, ampara, auxilia, confia, espera e perdoa. Sua aura é tão iluminada como a cascada de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétalas de flor, nos olhos duas pedras de brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, lhe pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil,
agradecendo ao irmão que não esquece os pequenos que ficaram no Brasil. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Aqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram